Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui meu do Professor Kleber Paixão. Sou o Professor Kleber Paixão, você já está aqui no meu canal, o canal é nosso, é comunitário e estamos ainda em êxtase, em festa, né? Mas passamos dos 5.000, né? Isso é motivo de glorificar a Deus e enaltecer o Criador, porque tudo é dele, por ele, para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós devemos glorificar muito a Deus por causa disso. Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar, se você gosta do conteúdo que é disposto nesse canal, se você se interessa por ele, se inscreva no canal, curte ele, curte esse vídeo, deixe seu comentário positivo aqui embaixo, deixe o joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E se puder, for liberado para você, ripa o vídeo para ele estar nos 100 mais dispostos do YouTube, tá bom? E é isso. O geral vocês já conhecem, já sabem como funciona. Hoje, eu tenho tanto vídeo para postar aqui no canal que. Mas assim, hoje eu pensei em dar uma aula sobre. Eu sempre tô atento ao que tá acontecendo na internet. Ninguém é bobo, ninguém é besta. Eu sou cegueta das vistas, mas ninguém sabe o que tá rolando na internet. Então, por muitas das vezes ter várias confusões e tudo mais na internet, eu me dispus a, a nunca, em vez de. Antigamente, no começo dos meus vídeos, eu fazia isso, né? Eu era muito contundente, batia na pessoa. E eu acho que isso não é bom. Eu acho que não é um ato cristão. Então, como um ato cristão, eu vou ensinar. Porque se eu ensinar, a pessoa não erra mais. Se a pessoa continuar errando depois de ensinado, aí eu já não posso fazer mais nada. Mas eu vou dar uma aula para ensinar a pessoa e aí a pessoa entende mais ou menos como funciona. Porque muitas das vezes a pessoa acaba pregando alguma coisa errada. Hoje em dia tá tudo gravado e sem chance, não tem jeito. Aí a pessoa é exposta na internet, tá bom? Então eu vou dar uma aula sobre um assunto que tá borbulhando aí na internet e mostrar o conteúdo bíblico, teológico e assim por diante. Tá bom? E aí depois que a pessoa aprendeu, ela não erra mais. Ensina a criança no caminho que deve ela andar e mesmo depois de grande não se apartará dela. Lembrando uma coisa importante. É, isso se aplica até adultos também. Porque muitas vezes tem pessoas adultas que ela ainda está naquele estado de criança, estado de teimosia. A criança tem hora que ela acha que ela é autônoma, ela não precisa do pai e da mãe, ela quer fazer as coisas. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode achar que é autônomo. Primeiro, a gente depende de Deus. Dependemos da nossa família, dependemos da igreja que frequentamos, dependemos do trabalho onde trabalhamos, dependemos de um monte de gente. A gente não tá isento disso, tá bom? Então, pois bem, vamos lá. Então, hoje o cerne da nossa aula vai ser sobre o pecado dos nicolaítas e a consistência bíblica da doutrina da perseverança dos santos. Eu já fiz uma aula só sobre a perseverança dos santos aqui no canal, mas hoje eu vou fazer um contraponto dos nicolaítas e da perseverança dos santos, que muita gente confunde as coisas sem saber como funciona tudo isso. Então, a ideia é essa. Então, nós vamos fazer uma análise teológica profunda sobre a heresia nicolaíta, que é uma heresia. Os nicolaítas, eles eram hereges, mencionando no Apocalipse a sua contraposição à doutrina da perseverança do santo. Ou seja, vamos fazer uma contraposição. E isso é fundamental para a compreensão da verdadeira natureza da salvação cristã. Que tem gente que ainda não compreendeu muito bem como funciona a natureza da salvação cristã. Lembrando, eu estava usando esses slides aqui, eu sempre uso e tudo mais. Rapaz, ontem eu fui dar aula para os irmãos e deu um problema. E infelizmente deu um problema na conta do Microsoft. Foi uma luta, gente. Eu tive que, agora há pouco, tentei ver pela conta da PUC, mas também tá dando problema. O crente só vive provado. Aí eu tive que pagar mesmo. Então, assim, quando vocês ajudam o canal aqui, me ajuda tudo isso, as coisas que eu utilizo no computador, as tecnologias, tudo. Vocês ajudam bastante. Então, quem quiser contribuir, ser membro do canal, ajuda bastante. Quando vocês compram os cursos, eu não posso reclamar. Muita gente procurando os cursos de teologia, muita gente procurando o seminário que eu vou iniciar, muita gente começando a estudar teologia, principalmente até os irmãos de ministério. Eu estou muito contente com isso.
a procura não parou. Aliás, ela aumentou. Então isso é gratificante. Então, mas ajuda bastante, gente, quando você é membro do canal, quando você curte. E isso ajuda bastante, porque ó, mais uma dívida que eu vou ter que pagar por causa da guerra com a Microsoft. A minha conta expirou, porque eu trabalhava numa instituição, ela dava conta pra mim. Como eu saí dela, aí eu perdi essa conta. E aí agora expirou e eu não tava conseguindo dar aula. Mas hoje, graças a Deus, eu acabei de resolver ela. Tive que pagar mesmo, não teve jeito, tá bom? Então é isso, por isso que esse é, slide está aqui, tá bom? Então bora lá. Então, o objetivo do estudo teológico de hoje é a identificação dos nicolaítas, é examinar quem eram os nicolaítas mencionados no livro do Apocalipse, suas origens, características distintivas, conforme as evidências históricas e bíblicas. A gente precisa olhar isso, esse texto, dentro de um pressuposto que nós estamos falando de uma literatura apocalíptica, que ela é bem complexa, ela tem uma peculiaridade, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A segunda coisa que nós precisamos é análise contextual, avaliar o pecado dos nicolaítas à luz do contexto histórico, teológico e bíblico dos primeiros séculos, do primeiro século, estabelecendo suas implicações doutrinárias, ou seja, o pecado deles tem implicações doutrinárias, que a gente precisa avalizar agora, né? Em terceiro lugar, é fundamentação doutrinária, é demonstrar consistência bíblica da doutrina da perseverança dos santos em contraposição às heresias nicolaítas. Fazer uma contraposição. E uma edificação espiritual, fortalecer a fé dos crentes na segurança e responsabilidades inerentes à salvação verdadeira, promovendo vigilância espiritual. Então a gente vai tentar trabalhar tudo isso na aula de hoje. Lembrando, isso aqui é uma aula que eu estou ministrando para vocês. Primeira coisa que é importante, referências bíblicas fundamentais. Vou dar um exemplo. Em Apocalipse tem: tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, Apocalipse 2, versículo 6. Primeira vez que aparece a palavra aí, nicolaíta. E Deus coloca uma coisa que, tipo assim, eu odeio. Vocês, como igreja, tá odiando os nicolaítas e eu também odeio. Aí fala: assim tens também alguns de igual modo. Segue a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 15. Ou seja, ó, tem gente que está seguindo essa doutrina. Tem gente que está praticando essa doutrina. Ou seja, uma heresia que estava adentrando na igreja. As cartas às 7 igrejas do Apocalipse, em Éfeso e Pérgamo, são as únicas menções explícitas aos nicolaítas. Só aparece de forma explícita aí. Essas passagens são cruciais, revelando a condenação direta de Cristo à sua heresia. Ou seja, Cristo está condenando a essa heresia. Cristo não está aprovando a heresia. Cristo está condenando. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, você tem: Éfeso é elogiada por odiar as obras dos nicolaítas. Lembrando, Éfeso é uma igreja, percebe-se ali no Apocalipse que é uma igreja ortodoxa, no certo sentido, né, que defende a ortodoxia. Jesus elogia falando que vocês são defensores da verdade, vocês vão contra os falsos apóstolos, os que dizem ser judeus, vai falando várias condenações. E, né, menciona isso e fala: eu sou a favor de vocês, que vocês condenam os nicolaítas. E eu também condeno. Então, há uma condenação da heresia nicolaíta. Em Apocalipse do capítulo 2, versículo 6, Éfeso é elogiado por odiar as obras dos nicolaítas, indicando práticas contrárias à moral cristã. Ou seja, tem uma moral cristã e eles estavam praticando algo contrário à moral cristã. Porque vocês vão ver daqui a pouco, essa heresia ela não é de cunho ontológico, ela não é de cunho metafísico, ela é de cunho moral. Está no âmbito da ética, da moral, dos costumes, da convivência, dos relacionamentos. É aí que está inserido essa questão. Indicando práticas contrárias à moral cristã. Já em Apocalipse 2, versículo 15, Pérgamo é repreendido por seguir as doutrinas dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo está sendo repreendida por abraçar a doutrina dos nicolaítas, mostrando que havia ensinamentos heréticos por detrás das suas ações. A repetição da condenação de Cristo sublinha a gravidade da questão, tornando essas referências indispensáveis para entender o pecado nicolaíta. É aqui que a gente começa a perceber que tipo de pecado é esse. Percebe que ofende a santidade de Deus.
percebe que Jesus condena. Né? Jesus condena a prática. Então já começa por aí. É uma doutrina condenável. Não é só uma heresia que você vai discutir teologicamente, debater. É algo que a igreja condena, é algo que Jesus condena, é algo que o Espírito Santo condena. Isso é importante para a gente pensar. Quem eram os nicolaítas? É uma grande pergunta, difícil de se responder, tá? Difícil de responder. Você vai consultando os manuais, as enciclopédias, os grandes eruditos, eles se debatem entre quem são esses nicolaítas, tá bom? O termo nicolaíta deriva do grego Nicolaites, possivelmente originado de Nicolaus, que significa conquistador do povo. Muita gente, eu vi as enciclopédias que eu consultei, muita gente é adepto dessa ideia, que traduziu o nome conquistador do povo. Sugerindo uma possível dominação sobre os fiéis. Né? É possível. Gente, essa questão dos nicolaítas é um debate muito grande. Os exegetas não se entram em harmonia, não tem um consenso. É aquelas partes da Bíblia que, exegeticamente, você tem um problema para ser resolvido. Porque não se fala muita coisa dos nicolaítas. Então, quando você vai falar alguma coisa sobre isso, ou uma passagem da Bíblia que não é muito claro, tem que tomar muito cuidado. A probabilidade de você falar besteira, ensinar errado, fazer associações equivocadas é muito grande, porque o texto é difícil de interpretação. Os exegetas não têm um consenso sobre os nicolaítas. Tá bom? Então vamos lá. A tradição patrística dos pais da igreja, exemplo Irineu, Hipólito, Tertuliano, associa os nicolaítas a Nicolau, o prosélito de Antioquia, Atos 6, versículo 5, que é um dos primeiros diáconos. Essa associação, entretanto, não é conclusiva, nem universalmente aceita pelos estudiosos patrísticos. Ou seja, até os pais, os estudiosos da patrística não entram num consenso. Porque Irineu é adepto dessa ideia, Hipólito também. Tertuliano vai falar um pouquinho algo diferente, mas vai seguir quase nessa mesma linhagem. Mas não há um consenso entre os estudiosos dos pais da igreja. Contexto histórico. Floresceram nas igrejas da Ásia Menor no final do primeiro século, representando uma das primeiras heresias significativas enfrentadas pela igreja pós-apostólica, particularmente em Éfeso e em Pérgamo. O entendimento acerca dos nicolaítas deve ser construído primariamente a partir das evidências internas do texto apocalíptico, complementando pelos testemunhos patrísticos e pelo contexto histórico-cultural do cristianismo primitivo. Se olhar, ou seja, nós temos que examinar esse texto justamente dentro do seu contexto cultural e tudo mais, e é a partir das informações que o próprio texto está dando. Agora, uma coisa importante, a maioria dos historiadores que eu consultei, Alice McGrath, outros historiadores da igreja, todos eles entendem que esse nicolaíta, esse Nicolau, esses nicolaítas eram ou pré-gnósticos ou gnósticos. Estão surgindo dentro do cristianismo. E aí é uma complexidade, eu vou falar daqui a pouco, mas para adiantar, eles vão tentar questionar, eles vão tentar interpretar a ideia de liberdade cristã em Paulo. O apóstolo Paulo prega a ideia da liberdade cristã. E aí eles confundem liberdade com libertinagem. Os gnósticos, eles tinham uma aversão ao corpo. Então eles tinham os dois extremos. Ou viviam uma vida ascética, sem se dar à sexualidade, ao casamento e evitar alimentos. E ao mesmo tempo tinha uma ala que poderia ir por outro extremo. Vamos abusar mesmo do sexo, porque isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui é questões do corpo. A ideia, o corpo não serve para nada, ele vai ser destruído mesmo. Então vamos usar e abusar dessa questão. Então, assim, é sempre os extremos. Então, sempre quando eu falo aqui em aula, quando é extremo, gente, tudo que é extremista é perigosíssimo. Isso na sociologia, na filosofia, na teologia. Tudo que o camarada pula para um extremo é muito perigoso. Então, provavelmente era um pré-gnóstico ou gnóstico. Então, há um debate sobre isso. Eu acredito que já existia um gnosticismo já incipiente aí na doutrina nicolaíta. Só que por um outro ponto, ou seja, em vez de negar o corpo, os atos corporais,
ou seja, negar o casamento, negar a alimentação, é uma vida ascética, eles fizeram o contrário, fizeram uma vida de luxúria, de não se importar muito com o corpo. Eles foram para um outro extremo. Pois bem, características dos nicolaítas. Características dos nicolaítas. Vamos lá. Práticas e doutrinas heterodoxas. O que é heterodoxo, professor? Que não são ortodoxas, que são doutrinas desviantes. Que não são, parece doutrina, mas não é doutrina. Então, tem a ortodoxia e tem a heterodoxia. Então, as doutrinas heterodoxas são aquelas que não condizem com a sã doutrina. Imoralidade sexual, primeira coisa que eles praticavam. Praticavam e ensinavam permissividade sexual sob o pretexto da liberdade cristã. É um abuso da doutrina paulina e tudo mais, da liberdade cristã. Que o próprio Paulo mesmo diz que deviam tomar cuidado, não confundir liberdade cristã com libertinagem. Uma coisa é você ser livre em Cristo. Outra coisa é você abusar disso e fazer o que você quiser. Lembrando que existe uma lógica. A partir do momento que você é de Cristo, você não pensaria desse jeito. Quando você é de Jesus, você não pensa desse jeito. Ah, eu sou livre em Cristo para fazer o que eu quero, então você não é de Cristo. Essa é a lógica. Toda vez que você vê alguém dizendo, não, eu sou de Cristo, mas eu posso fazer o que eu quero, sem arrependimento, sem mudança de vida, quando você vê alguém falando desse jeito, pode ter certeza ele não é de Jesus. Ele não é igreja, ele não é convertido, ele não é um dos salvos, ele não é um dos eleitos de Deus. Então, acho que aí que a gente tem que prestar atenção nessa questão dos nicolaítas. Então, não é que... por isso que eles eram considerados hereges, por isso que Jesus detestava a doutrina deles, por isso que Jesus reprovava. E Jesus reprovava a doutrina deles e aprovava Éfeso, que condenava a doutrina deles. Esse tipo de doutrina, Jesus aprova quem condena. Então, não tem no cristianismo, durante 2000 anos, mais de 2000 anos de cristianismo, alguém que aprove esse tipo de doutrina nicolaíta. Não tem ninguém que aprove isso. Quando aprovar, não é crente. Já começa por aí. Dizer que é cristão e aprova isso é desonestidade intelectual. Vamos lá. Sobre o pretexto de liberdade cristã. Sincretismo religioso. Envolvimento com festas pagãs, idolatria e sacrifícios a ídolo. Porque até o próprio Paulo lá nas epístolas, ele diz, o ídolo não é nada no mundo. Né? O ídolo não é nada humano, mas Paulo dizia, por detrás de todo ídolo tem um demônio. Lembra que Paulo dizia? E aí esse pessoal começou a fazer o quê? Segundo alguns historiadores, eles abusavam do sincretismo religioso, eles participavam das festas pagãs, eles participavam da comida sacrificada aos ídolos, e participavam da idolatria, do culto ao imperador, isso que eles faziam. E também um antinomismo, é a rejeição da autoridade moral da lei de Deus, porque nomia é lei, antinomia é anti-lei, aquele que se levanta contra a lei de Deus. O antinomismo, rejeição da autoridade moral da lei de Deus, separando o comportamento moral da realidade da salvação. Ou seja, eu sou salvo. Então, já que eu sou salvo, a minha moralidade pode fazer o que quiser. Ele faz essa dicotomia, essa separação entre moralidade e salvação. Tomem cuidado com isso. Ninguém que é cristão verdadeiro, 2000 anos de cristianismo, nunca ninguém disse que uma coisa é a vida cristã, salvação em Cristo, e outra coisa é uma vida degenerada moralmente. Ninguém diz isso. Ninguém. A Bíblia não diz isso. 2000 anos de teologia cristã, nunca ninguém aprovou isso. Se você souber de alguém falando isso, rejeita ele como herege. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que vier um outro anjo pregando um outro evangelho, que ele seja anátema. Então, rejeite. 2000 anos de cristianismo, ninguém aprova um negócio desse. E paralelismo com a doutrina de Balaão, sugerindo um ensino que induzia Israel ao pecado. Por quê? Menciona-se também dois personagens. Aparece aí o nome Balaão, né? Seguiram pelo caminho de Balaão. Lá em Judas vai se falar a mesma coisa, se eu não me engano. Se eu não me engano, em Pedro, uma epístola de Pedro também vai falar. Eu não vou lembrar direito. Mas por que mencionam Balaão? Qual é a ideia por detrás disso? Se você olhar, se aprofundar nos estudos
sobre a vida de Balaão. Primeiro que Balaão não era um profeta de Israel, tá, gente? Era um profeta pagão. E esse profeta, provavelmente, se você olhar alguns textos bíblicos ali, provavelmente ele ensinou Israel a pecar. Porque ele incentivou Israel a se deitar com mulheres pagãs e adorar os deuses dos outros povos. E comer comida sacrificada aos ídolos. Então, por isso que nesse contexto falam que são semelhantes a Balaão. Apocalipse 2, 14 e 15. Então aparece a palavra Balaão. E aparece uma das cartas, aparece a Jezabel. A Jezabel provavelmente é fazendo alusão, provavelmente era uma mulher dentro da igreja cristã, que o nome dela provavelmente não era Jezabel, mas como o Apocalipse usa essas figuras de linguagem, Jezabel, ele está fazendo alusão a Jezabel do Antigo Testamento, aquela que matou os profetas de Baal. Porque essa mulher que está dentro da igreja cristã, ela tem a liberdade, ela ensinava que poderia pecar à vontade, poderia se prostituir à vontade, comer carne sacrificada aos ídolos, que não teria problema nenhum. A própria Jezabel dizia, não tinha problema nenhum. E aí ela dizia, como que eu vou conhecer Satanás se eu não entendo as profundezas de Satanás? Então eles usavam e abusavam das profundezas de Satanás. Uma lógica meio doida, meio tosca. Mas era isso que era ensinado e as pessoas abraçavam. As pessoas abraçavam. Então, tem três personagens que são aludidos aí. Balaão, Jezabel e o próprio o Nicolau, dos Nicolaitas. Então, existe essa problemática aí dentro. O texto ele é tão específico e tão difícil de fazer exegese, porque não há um consenso. Você consulta vários enciclopédias, exegetas, eles se debatem sobre esse assunto. Por exemplo, o problema dos nicolaítas era uma corrupção tanto da doutrinária quanto moral, representando uma série de ameaças à integridade da fé apostólica e à santidade da igreja. Era um mal que estava, um câncer que estava entrando na igreja. E Deus não estava aceitando. Jesus estava reprovando. Pois bem, vamos lá? A avaliação divina dos nicolaítas. Condenação explícita de Cristo. Abre aspas. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, Jesus estava compartilhando o mesmo sentimento com a igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, que você odeia a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio. Eu aborreço. Você aborrece, eu também aborreço. Eu estou na mesma comunhão que você. Você rejeita, eu também rejeito. Que não tá dentro do meu escopo da minha vontade, não está no escopo daquilo que eu aprovo como uma moralidade cristã. Lembrando que lá no concílio de Jerusalém, já havia feito para os pagãos, ensinado para os novos convertidos pagãos, os gentios, que eles não precisavam obedecer à lei de Moisés. Mas eles tinham que se abster de algumas coisas, da carne sacrificada aos ídolos, tinham que se abster da imoralidade sexual. Por quê? Por causa do sacrifício, por causa dos cultos à fertilidade, o culto ao imperador, o culto às outras divindades. Todas elas envolviam atos sexuais. E a imoralidade era algo comum na moralidade romana, grega e de outros povos. Então, quando o camarada vem à fé cristã, o que foi falado para ele? Ó, você tem que se abster da fornicação. Você não pode ficar fornicando toda hora. Esse era um parâmetro para eles. Se abster da carne sufocada e da carne sacrificada aos ídolos. E tem que se abster da idolatria. Porque o mundo daquele período do primeiro século é um mundo idólatra. Então tinha que se abster disso. Então, meus irmãos, então a gente tem que ter tudo isso. Existe uma rejeição que Jesus faz. Então, a reprovação veemente. Cristo expressa ódio direto às obras dos nicolaítas. É uma linguagem excepcionalmente forte no contexto do Novo Testamento, indicando a gravidade da heresia. As questões morais, depende se ela estiver equivocada, errada, pervertida, ela é algo que ofende a santidade de Deus. Então Deus é um Deus que exige um comportamento moral dos seus fiéis, dos seus adoradores. O adorador de Cristo não vive do jeito que ele quer. Mas se acontecer que ele caiu, ele tem que se arrepender.
Tem que se arrepender e voltar aos pés do Senhor. Senhor, eu pequei na tua presença, eu vim, me arrependi. E eu te amo, eu quero ficar contigo. Eu quero parar com isso. Tem que se arrepender e parar, não fazer mais. Essa é a vida do cristão. Agora, viver uma vida prática, contínua e cotidiana do mal e do pecado, não. O cristão verdadeiro não faz isso. Tem que ter uma mudança de vida no ser dele. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma transformação. E também a questão da ameaça. Ameaça à igreja. A presença dos nicolaítas é apresentada como uma grave ameaça à integridade doutrinária e moral da igreja, capaz de comprometer o seu testemunho. A presença desses nicolaítas é uma ameaça à igreja. Por isso que quando tem uma heresia no nosso meio, um herege muito famoso, ou alguém que começa a falar e ensinar coisas erradas, ele tem que ser repreendido. Ele tem que ser admoestado. Se ele continuar fazendo as mesmas, para você repreendeu uma, repreendeu duas, repreendeu três, e ele não melhorou, ele continua fazendo do mesmo jeito, é que ele é um rebelde. E o rebelde ele tem que ser ensinado na igreja que não, a igreja tem que se afastar dele. É isso que está na Bíblia, gente. Porque ele é uma ameaça, porque ele vai contaminar as pessoas. Ele vai contaminar. Eu conheci uma pessoa que há muito tempo atrás. E a pessoa, eu percebi, ele veio em casa, ele começou a falar de um monte de coisa, dos reptilianos, dos extraterrestres, foi indo, foi falando, foi falando. Pra mim não me atingiu, eu levei de boa, tranquilo e tal. Mas com o tempo, muita gente que era da igreja começou a congregar na casa dele e ouvir essa doutrina dele. E dar ouvido à doutrina dele. Então, esses negócios, essa heresia não pega nada. Pega sim, irmão. Pega sim. A heresia ela tem que ser combatida, ela tem que ser denunciada, ela tem que ser condenada. Tem que ser, não tem jeito. Tá bom? Então é uma ameaça à igreja. Outra coisa importante, exigência de ação. O Senhor glorificado exige arrependimento e rejeição dessa doutrina, sob pena de juízo divino, Apocalipse 2, versículo 16, demonstrando a incompatibilidade absoluta com a verdadeira fé. A severidade da resposta divina aos nicolaítas estabelece um paradigma para avaliação de desvios doutrinários e morais na igreja contemporânea. Então, hoje em dia, tá podendo fazer tudo, né? Eu não vou citar nomes, falar nomes nem nada, mas uma pessoa contou aí, tem pessoas até lideranças, né, de igrejas, denominações, né? Não vou mencionar nem o nome, nem ninguém, mas a pessoa tem duas, três famílias e tá tudo certo. E um protege o outro, um não conta o BO do outro, é casado com duas, três mulheres e tá tudo certo. E tá atendendo culto nas igrejas evangélicas por aí. Tá atendendo culto nas igrejas evangélicas por aí. Tem duas, três famílias. E aí tá tudo normal, tá tudo certo. Então, esse problema dos nicolaítas pode acontecer na igreja contemporânea hoje. Então tem que ser mostrado que tem que ser rejeitado hoje. Então a gente precisa melhorar, fazer uma moral cristã mais contundente. Precisamos voltar aos primórdios. Não podemos aceitar. Ah, é normal. A pessoa falou, não, agora hoje em dia é normal, Cláudio. Não é normal, gente. Não é normal. É que se eu aparecer aqui com minha esposa, eu apareço com mais duas, três, quatro esposas, vocês não iam concordar, vocês iam rejeitar, não iam? Porque não é normal. Você tá entendendo? Então, assim, não dá pra normalizar o pecado, não dá pra normalizar o mal. E essa doutrina nicolaíta é uma advertência para a igreja contemporânea. Tá bom? Então vamos lá. Então, o pecado dos nicolaítas em perspectiva bíblica. Deixa eu molhar aqui a mão com refrigerante. Pois bem, vamos lá. Tem um aspecto da sexualidade. Os nicolaítas, eles tinham uma imoralidade tolerada como expressão de liberdade espiritual. Eles toleravam a imoralidade sexual com a desculpa, é uma liberdade cristã, liberdade espiritual. É uma falsa espiritualidade. É uma espiritualidade satânica. Não é diabólica, não é de Deus. Tem muita gente que se esconde até de uma espiritualidade. Não, eu sou um homem muito espiritual. Mas faz um monte de coisa errada, mas é muito espiritual.
Não, eu não perco um culto. Tô todo dia no culto. Mas tá todo dia no culto, fazendo um monte de besteira, não quer dizer nada. Então, os nicolaítas faziam isso. Qual é o padrão bíblico para isso, Kleber? Santidade e pureza. 1 Tessalonicenses 4, 3, versículo 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Uma coisa que Jesus quer da gente. Liberdade cristã. Os nicolaítas faziam o quê? Liberdade sem limite moral, desvinculada da responsabilidade. Qual é o padrão bíblico, Kleber? Liberdade para servir a Deus, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, então eu posso fazer qualquer. Paulo já repreendeu isso. Paulo não ensinou isso. O padrão bíblico não é esse. E a questão da doutrina? O aspecto da doutrina, Kleber. Os nicolaítas, eles tinham uma doutrina do relativismo e sincretismo com práticas pagãs. Eu posso frequentar um culto pagão que tá tudo certo. Né? Tem muito crente hoje em dia, né? Vai para um monte de igreja, sai visitando um monte de igreja. Beleza, tá aí tudo certo. Mas que igreja que você anda visitando? Igrejas que negam a Trindade, né? Igrejas que negam que Jesus é Deus. Você tá lá cantando louvor. O louvor tá negando a divindade de Jesus, você tá lá cantando. Cuidado com isso também. Que tipo de igreja você anda frequentando? Então, esse sincretismo é perigosíssimo. E no sincretismo, qual é o padrão da Bíblia? Fidelidade apostólica. Judas 1, versículo 3. Contendais pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A gente tem que lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem que lutar. Vão te odiar, não vão gostar de você, vão brigar com você, você vai ser o chato da vez. Eu sinto isso quando eu vou congregar nos cultos. Né, de tempo em tempo, estou com a minha família nos cultos, congregando. Sexta-feira, se Deus quiser, eu vou congregar numa igreja aqui perto, se Deus quiser. Mas toda vez que eu vou congregar, eu chego assim na igreja, as pessoas reconhecem a gente da internet, porque a internet todo mundo tem acesso. Eu percebo que as pessoas fazem cara feia, olho torto, não quer me saudar, finge que não me viu, finge que não quer me saudar. Aí quem sauda mesmo são as pessoas mais simples, os velhinhos, as irmãs velhinhas vêm saudar, criança vem saudar, né? Aí agora os adultos não, tudo fingindo que não é. E por quê? Porque você é o chato da vez, porque toda hora você tá batendo na tecla, você tá ensinando a igreja, você tá corrigindo a igreja, você tá ensinando o evangelho de Jesus de Nazaré. Aí você é o chato da vez. Ninguém vai gostar de você, né? Tem gente que vem congregar, visita um, visita outro, mas não vem nem na minha comum. Não congrega na minha comum. Congrega aqui do lado, mas vem na minha comum. Mas conversa comigo no WhatsApp, mas não congrega na comum. Agora tem gente que paga a visita. Esse dia pagou a visita. Um irmão lá da Alemanha, servo de Deus, tá aprendendo, mas veio na Alemanha, serviu a Deus, pregou a palavra. Veio o irmão de Boston, não pregou, mas contou umas obras bonitas, congregou na minha comum. Vários outros irmãos pagando visita. Então, assim, por quê? Porque nós somos o chato da vez. Ninguém quer tirar foto com você, ninguém quer se mostrar do seu lado, que é perigosíssimo. Cuidado, né? É o quê? Eu, teólogo, eu, teólogo. E nessas horas você tem que ter brio. Sabe o que é brio, irmão? Igual o professor Clóvis de Barros Filho fala. Você tem que ter brio, meu. Você tem que falar, eu sou homem, eu vou enfrentar isso. Eu vou defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vou defender o verdadeiro evangelho. Põe a cara pra bater, põe a cara a tapa. Entendeu? E pronto, irmão. E pronto. E o culto é livre, o culto lá é um culto público. Vai lá e adorar a Deus. Eu entro na igreja, um monte de gente faz cara feia, mas eu entro lá e eu adoro a Deus. Pode fazer cara feia pra mim à vontade, cara feia pra mim não paga minhas contas, cara feia também não paga meu aluguel. Eu vou lá e pronto, adoro a Deus. Então, a gente acaba sendo chato da vez, porque tá pregando a verdade. Então é uma batalha, você tem que lutar. Lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A verdade tem que ser dita. Quais as verdades? A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é Deus. Deus é uma trindade. Ele morreu e ressuscitou literalmente. Tem que lutar por isso, irmão. Se a gente não lutar, as heresias vão aumentando, vão crescendo e todo mundo vai falando o que quer. Porque quem tem boca fala o que quer. Tá bom? Isso aqui é um parênteses aqui pra gente. E a vida cristã? Os nicolaítas tinham uma separação entre fé
e prática. É uma dicotomia espiritual. Ah, eu tenho fé, mas na prática eu não mostrava fé. Na prática eu faço o que eu quero, mas a fé está no meu coração. Tem muita gente que fala assim, eu tenho fé no coração, mas as minhas práticas eu faço o que eu quero. E não é assim. E qual é o padrão bíblico, Kleber? Integridade entre fé e vida. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Todo aquele que tem fé verdadeira, ele vai praticar. Necessariamente vai praticar boas obras. Porque essas obras foram preparadas por Deus. Paulo vai falar. Fomos salvos. Ele diz assim: é, salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus. Olha a nova criatura aí. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais foi Deus, de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas, para que nós praticássemos. Até as boas obras que praticamos vêm de Deus. Por que vem de Deus, Kleber? Para que você não bater no peito e falar que você é o cara. Para você não achar que você é o melhor que todo mundo. Por isso que Paulo, sendo humilde, entende. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Olha que interessante. E a doutrina da perseverança dos santos, Cleber, que é uma coisa que você vê muito isso, eu diria até no calvinismo e no arminianismo também. Mas por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque tem gente que acha que a doutrina do Nicolaíta tem a ver com a perseverança dos santos. Acha que os que dá perseverança dos santos ensinam que pode pecar à vontade, que pode blasfemar, que pode pecar, se prostituir. Não existe isso, tá, gente? Então, por isso que eu quis mencionar aqui. A definição teológica. Tem um vídeo aqui só sobre a perseverança dos santos. Dá uma olhada lá. Definição teológica. Abre aspas. Aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo e unidos a Cristo pela fé, permanecerão na fé até o fim e não perderão sua salvação. Essa é a crença. Quem é de Deus? Foi Deus que salvou? Foi Jesus que converteu ele? Foi Jesus que comprou ele com sangue precioso? Foi. Então Jesus disse: todos aqueles que o Pai me der, nenhum se perderá. Ninguém vai se perder. Essa doutrina, desenvolvida sistematicamente por Agostinho, aprofundada pelos reformadores, especialmente por Calvino, afirma a segurança da salvação, fundamentada na fidelidade de Deus e não na constância humana. Não está fundamentada no parecer humano, está fundamentada na fidelidade de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Foi Deus que começou a boa obra? Foi, então ele vai terminar. Já viu Deus perder batalha? Você já viu Deus perder começar algo e não terminar? Você já viu Deus? Ah, eu vi alguns textos ali na Bíblia, dá a entender. Então, dá a entender a partir da sua interpretação. Mas para pensar num Deus perfeito. Se ele é um Deus perfeito, já viu ele começar algo e não terminar? Não tem. Não tem base bíblica para isso. João 6, versículo 37 a 40 diz: todos aqueles que o Pai me dá virá a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Todos os que o Pai der para o Filho, vai vir ao Filho, e ele vai ressuscitar no último dia. Romanos 8, 35 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Paulo vai mencionar: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os anjos, nem os arcanjos, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir. Nada nos separará do amor de Deus. Se é nada, gente. Quem é que pode interpelar entre eu e Deus e falar o Kleber não vai salvar? Não tem ninguém que possa fazer isso. Ninguém que pode interferir entre a igreja e Jesus e falar, ó, eu vou impedir esse casamento. Já viu aquela frase lá? Quem tem alguma coisa contra esse casamento levanta a mão ou cale-se para sempre? Então, quando Cristo vai casar com a igreja, não tem ninguém que levanta a mão e fala, eu tenho algo, uma objeção. Não tem ninguém que possa fazer isso. Não existe uma objeção. Não existe nada que impeça aqueles que são de Deus obter a salvação. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nossos. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Se ele começou, ele vai completar.
Deus não para no meio do caminho. Deus não desiste. Deus não perde uma batalha. A perseverança versus permissividade. Perseverança cristã versus aquilo que todo mundo acha que pode fazer o que quiser. Perseverança autêntica é evidenciada por uma vida de santificação progressiva, arrependimento contínuo e obediência por amor. 1 João 2, 3, do versículo 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. A perseverança autêntica, existe uma santificação progressiva, existe arrependimento contínuo e obediência por amor. Quem persevera na fé não fica fazendo o que quer na vida, não. Fazendo um monte de bobeira e achando que tá tudo certo. Não tem nenhuma teologia cristã que ensina isso. E até o mais... se você perguntar pro mais honesto arminiano que deteste a doutrina calvinista, nenhum arminiano vai falar... se ele for honesto, ele nunca vai dizer isso. Os calvinistas fazem o que querem. Não existe isso. Jacob Arminio, se você perguntasse para Jacob Arminio, ele nunca falaria isso. Como dizia um professor meu, Arminio, o mais calvinista de todos. Que ele concordava com muita coisa que o Calvino dizia. Então, esse negócio, os calvinistas fazem o que quer, pecam o que quer, ensinam. Isso é uma baboseira que inventa. Isso é um espantalho. Na filosofia a gente chama de espantalho. Você cria um espantalho, começa a bater naquele espantalho, achando que você está vencendo o argumento, mas você inventou um argumento para bater nele. Porque nenhuma teologia cristã séria fala um negócio desse. Mas tem gente doida na internet que acha que é isso. Mas não tem base, nem história, não tem base bibliográfica, não tem base nenhuma. Frutos da verdadeira fé. Pelos seus frutos o conhecereis. A vida regenerada necessariamente produz evidências visíveis da obra do Espírito Santo. Quem é de Deus, gente, tem fruto bom. Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é mau, porque não é eleito de Deus, não é de Deus. Vou fazer o que eu quero, pecar à vontade, fazer o que eu quero, desandar, beber, ir pra balada, ir pro baile, fazer o que eu quiser. Isso não é fruto do Espírito Santo. Porque se o camarada é cristão, o Espírito Santo faz morada nele, o Espírito Santo vai produzir frutos bons nele. Perseverança divina. Não, preservação divina. Desculpa que é coisa de cegueta. A segurança dos crentes está fundamentada na fidelidade de Deus, não na constância humana. Então, por que nós estamos seguros em Deus? Porque Deus é fiel. Eu estou fundamentado na minha salvação porque eu sou bom? Porque eu sou o cara? De maneira nenhuma. Se eu tivesse, eu estava perdido. Eu estava perdido, gente. Agora, se eu sou fundamentado na fidelidade de Deus, aí sim, eu estou seguro. Falsa segurança. A graça barata, que diz o Bonhoeffer, um teólogo do século XX, foi martirizado por causa do regime nazista, o Bonhoeffer chamava a graça barata, que é aquela que permite a libertinagem moral, representa uma distorção herética do Evangelho, Romanos 6, do 1 ao versículo 2. Então, gente, não é graça barata. Não é, eu estou na graça, posso fazer o que eu quero. Ninguém ensina isso. Se alguém tá falando isso pra você em grupo de WhatsApp, isso aí é baboseira, descarta, sai desse grupo. A pessoa tá te corrompendo, a pessoa tá mentindo pra você. Ninguém ensina isso, não tem ninguém cristão de verdade que ensina um negócio desse. A doutrina bíblica da perseverança dos santos não é uma licença para o pecado, mas é um fundamento para a santidade. O erro nicolaíta consistia precisamente em separar a segurança da salvação do imperativo da santificação. A gente tem um imperativo de santificação aqui por detrás. Devemos ser santos, como Deus é santo. Os nicolaítas como antítese da perseverança. Como contrário, manifestações da heresia nicolaíta. Primeira coisa, apostasia prática. Viviam em contradição flagrante com os princípios do Evangelho, mantendo práticas incompatíveis com a regeneração espiritual. Era muito isso que eles faziam. E os desvios doutrinários, Kleber? Eles propagavam um evangelho deformado que dissolvia a relação intrínseca entre justificação e santificação. Falsa segurança. Confiavam em uma salvação sem transformação moral, ignorando o caráter purificador da verdadeira graça. Tito 2, versículo
11 e 12. Então, assim, os nicolaítas, até vamos conhecer as profundezas de Satanás. É uma segurança barata, é uma segurança que não é bíblica, sabe? É uma segurança que não tem base moral. Ah, vou fazer o que eu quero, porque eu sou tão servo de Deus que eu posso fazer o que eu quero, que não vai dar, não vai dar BO nenhum. Não é assim que se faz. Não é assim que condiz a Sagrada Escritura. Tá bom? E verdadeira perseverança. Confiança contínua em Cristo como o único Salvador. Luta permanente contra o pecado e suas manifestações. Essa, ó, primeira, verdadeira perseverança. Qual é a verdadeira perseverança, Kleber? Primeira é a confiança contínua em Cristo como único Salvador. Você confia em quem? Em Cristo? Em um Salvador? Isso é uma verdadeira perseverança. Luta permanente contra o pecado e suas manifestações. Você tem que lutar. O pecado, ele tá aí. Você tem que lutar contra ele. Você tem que rejeitar ele. Você tem que fugir dele. Você tem que correr dele. Esse dia tava vários irmãos aqui em casa e eu tava trocando ideia com eles. O pecado não bate na porta da sua casa. Oh, eu vim aqui fazer esse pecado. Ninguém fala isso. Mas você tem que correr dele. Se você procurar, você vai achar. Tem que fugir dele. Então, qualquer manifestação que você vê, fugir da aparência, fugir do mal e da aparência do mesmo. Aparenta mal, você vê que vai dar BO, foge. Porque ninguém é santão, ninguém é Superman, ninguém é super-homem. Foge do pecado. Então, a verdadeira perseverança tem que fugir. Porque ele vai aparecer, ele vai tentar te seduzir. É possível que você escolha? É possível, pode sim. Mas se acontecer, você tem que se arrepender e voltar para os retos caminhos do Senhor. Ninguém vive uma vida degenerada e acha que está tudo certo. Porque isso não tem base bíblica para isso, gente. Fidelidade doutrinária ao evangelho apostólico. Você é fiel ao evangelho dos apóstolos. Produção de frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. Você produz frutos de arrependimento. Você produz frutos vindo do Espírito Santo que demonstram que você é alguém que ama Jesus. Que quer um relacionamento mais próximo com Jesus. Comunhão eclesial e sujeição à disciplina bíblica. Então você tem uma comunhão de igreja e você está sujeito à disciplina da Sagrada Escritura e disciplina da própria igreja. Mas você quer ficar no Evangelho. Crescimento em conhecimento e semelhança a Cristo. Você cresce no conhecimento de Cristo e você se torna semelhante a Cristo. Como eu sempre digo aqui em aula, você começa a se parecer mais com Jesus e muito menos com o diabo. Tem muita gente que tá dentro da igreja, não perde um culto, mas ele é muito mais parecido com o diabo do que com Jesus. O camarada odeia, ele machuca as almas, ele maltrata das pessoas, mas ele acha que ele é crente. Machuca todo mundo, pisa em todo mundo, xinga as pessoas, manda as pessoas calar a boca. A pessoa é o próprio Satanás, tá dentro da igreja, mas é o próprio demônio. Aí não dá. Então a gente toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. A gente tem que ter um crescimento em Jesus e ser semelhante a Jesus. Tem que se parecer com Cristo. Aplicações práticas para a igreja contemporânea. O que podemos tirar isso de lições para a igreja contemporânea? Vigilância contra nicolaítas modernos. Tem nicolaíta moderno, gente. Tem nicolaíta por aí. Teologia que minimiza a gravidade do pecado ou relativiza a santidade. Que não é o caso do calvinismo e não é o caso do arminianismo, não é o caso do molinismo, não é o caso de ninguém. Então existe gente por aí que oferece uma graça barata, que pode fazer qualquer coisa e tá tudo certo. E tem que tomar muito cuidado com essas teologias. Pregações de graça sem cruz. Cuidado com a pregação de que prega da graça, mas não tem cruz, não tem Jesus. E fé sem arrependimento. Não existe, tem que ter fé, irmão. Mas tem arrependimento? Tem que tomar cuidado. Graça sem cruz e fé sem arrependimento é um perigo. Justificação teológica para comportamentos imorais sob pretexto de liberdade cristã. Tem gente que usa textos isolados, textos fora do seu contexto, para justificar uma salada de coisas. Exemplo, tem gente que usa o texto bíblico para dizer que Deus não existe. Tem gente que usa o texto bíblico para dizer que tudo que está no texto bíblico é mentira. Tem gente que usa o texto bíblico para dizer que Israel era politeísta no seu começo, antes de ser monoteísta. Tem gente que usa o texto bíblico para provar
que tudo que tá na Bíblia é mentira. Tem gente que usa o texto bíblico para aprovar a prostituição. Tem gente que usa o texto bíblico para aprovar a fornicação. Para dizer, não, pode sim, porque a Bíblia diz, não. Então tem que tomar muito cuidado. Texto fora do seu contexto é só para provar a heresia. Toma cuidado, tá bom? E sincretismo com valores secularistas, contrário à escritura. Tem gente que tá. Você tá na igreja, você tá pensando que o camarada tá ensinando você a Bíblia, ele tá ensinando pensamento secular. Ele tá ensinando pensamento secular. E não é Bíblia o que ele tá ensinando. Sabe? Eu vi hoje também uma postagem, puxa vida, eu vou tentar lembrar. O camarada falou ele tá dentro, em cima de um púlpito, pregando. E ele fala uma baita de uma besteira e ninguém repreende ele em cima do púlpito. É um pastor. Ele tá pregando uma baita de uma heresia, mas ninguém repreende ele. Mesmo que não interrompeu o culto, porque interromper o culto público é crime, tá, gente? Então espera acabar o culto e fala, meu irmão, por que você pregou um negócio desse? Isso não tem base bíblica. Não tem base teológica. O camarada é pastor. E até a pessoa fez um meme com o vídeo, mas eu achei, não é questão de engraçado. É a questão que ele tá negando a Bíblia na cara de todo mundo, na cara de todos, e ninguém falou nada. Eu não sou a favor de interromper o culto público. Culto público é um culto cristão e ele está amparado por lei. Se você interrompe o culto público, é crime, gente. Não se pode interromper o culto público. Se você vê alguém bagunçando dentro da igreja interrompendo o culto público, chama a polícia para ele. É crime. Agora, quando acabou o culto, encerrou o culto, aí você pode questionar o pregador. Você pode questionar o pastor. Fala, meu, de onde você tirou isso? Onde você inventou isso? Ele tem que ter fonte. Tá bom? Se ele faz uma afirmação sem fonte bíblica nenhuma ou teológica, ele só inventou coisas da voz da cabeça dele, é um esquizofrênico. Então, tomar cuidado com o sincretismo, com valores secularistas. Exame contínuo da fé. Examinai-vos a vós mesmos, e se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, segundo Coríntios 13, 15. 13, versículo 5. Prova, você ainda permanece na fé? Tem um monte de gente dentro da igreja que nega Jesus é Deus, nega que Deus é uma trindade. Você ainda tá na fé? Eu vi esse dia, eu tava numa live, a pessoa escreveu assim, eu sou da congregação e eu não acredito que Jesus é Deus. Ele já se perdeu na fé. Ele já não é mais de Deus. Ah, mas ele não perde um culto, Cleber. Não é mais de Deus, tá perdido. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Examina. Você ainda permanece na fé? Provai-vos a vós mesmos. Prova se você é de Deus ou não. Tem que tomar muito cuidado. Acaba não crê na Bíblia, fala que a Bíblia contém um monte de coisa, fala um monte de besteira, fala um monte de coisa. Será que ele ainda é de Deus? É uma pergunta que não quer calar, gente. Será que ele ainda é de Deus? Ele nega tudo que está na Bíblia. Será que ele é de Deus? E tem gente na internet, o cara tem milhões de seguidores. O cara nega a Bíblia, ele nega. Tem um vídeo que ele fala, eu criei Deus, eu sou. Ele fala, eu sou Deus. E o cara tem milhões de seguidores, inclusive crente da congregação que segue o camarada. O cara se diz o próprio Deus. Aí ninguém fala nada. Ninguém questiona. Fica difícil. Por que nos tornamos participantes de Cristo? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3, versículo 14. Disciplina eclesiástica restauradora. Implementação de procedimentos bíblicos de disciplina. Mateus 18, 15 ao 20. Visando a restauração dos desviados e a preservação da pureza doutrinária e moral da igreja. Como que eu vejo isso? Eu sou a favor da disciplina na igreja. Você não pode achar que tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho o seguinte, se a pessoa comete uma heresia, ele tem que ser corrigido. Depois que ele for corrigido, sempre com as testemunhas, tá? 2 ou 3 testemunhas. Porque ele foi corrigido, ele continua praticando, aí tira-se a liberdade. Mas a liberdade tem que ser momentânea, sabe? Ele não pode ficar no meio da comunidade ensinando um monte de coisa errada. Então, ele dependendo da liturgia, sem liberdade para cantar, liberdade para estar no microfone, tem que tirar a liberdade. Mas depois que ele melhorou, depois que ele se arrependeu, tem que devolver também.
Porque eu tenho um caso que me contaram que o irmão melhorou, ele se converteu, ele voltou aos pés do Senhor, ele quis. O irmão falou: não, eu não vou devolver sua liberdade, não. Ou seja, virou brincadeira. Então não pode. Então, assim, eu acho que tem que ter, sim, uma correção. Mas, assim, não é só questões morais também. Questões de Bíblia também. O camarada falou uma besteira antibíblica, tem que ser repreendido. Ele tem que ser ensinado. Por que ele pode pregar um monte de baboseira bíblica e tá tudo certo? Ele tem que ser corrigido. Tem que ter uma disciplina eclesiástica. Conclusão e leituras complementares. Síntese teológica. A doutrina da perseverança dos santos, corretamente compreendida, não permite indiferença espiritual ou licenciosidade moral. Pelo contrário, sustenta que os verdadeiros crentes necessariamente perseveram pela graça de Deus, manifestando fidelidade e arrependimentos contínuos. O exemplo dos nicolaítas permanece como uma advertência perene contra os falsos ensinos, que dissociam justificação da santificação, comprometendo a integridade do evangelho e a santidade do povo de Deus. Então, vou mais uma vez. A doutrina da perseverança dos santos, corretamente compreendida, não permite indiferença espiritual ou licenciosidade moral. Se você compreendeu bem essa doutrina, você não pode ficar fazendo o que você quer. Tá? Então não existe isso. Pelo contrário, sustenta que os verdadeiros crentes necessariamente perseverarão pela graça de Deus, manifestando fidelidade e arrependimento contínuo. Sempre ele vai estar progressivamente se santificando, progressivamente se arrependendo. É um arrependimento contínuo. E aí cada dia melhor. Um crente cada dia melhor. E aí o exemplo dos nicolaítas permanece como uma advertência contra falsos ensinos. Tem muita gente ensinando uma dissociação de justificação e santificação. E tem gente que ensina isso no púlpito. Mas isso não existe. Não tem base nem bíblica e não tem base teológica. Ninguém ensina isso, gente. Eu tô falando igual o Boyle do Brooklyn Nine-Nine, da série da Netflix. Aí todo mundo começa a falar alguma coisa, aí tem um doidão lá, tudo que vai acontecer ele tira a camisa. Aí o boy fala, mas ninguém pediu pra você tirar a camisa, ninguém tá dizendo pra você tirar a camisa. Eu vou usar a mesma frase do boy, mas ninguém ensina que a perseverança dos santos ensina a pecar à vontade. Ninguém fala isso, gente. Quando você vê isso em alguém falando um negócio desse, você repreende a pessoa. Porque ninguém fala isso. Não tem nenhum. Ah, mas tem doido. Doido é doido, gente. Doido fala o que quer, tem boca, fala o que quer. Gente doida, gente. Esclerosada, gente maluca. Isso aí tá cheio na igreja, na internet. Doido é doido, gente. Agora, gente sã da cabeça, com dois, o Tico e o Teco funcionando, nunca ninguém vai aprovar um negócio desse. Se você é cristão, se você é um eleito de Deus, você vai ter santidade, você vai praticar boas obras, porque Deus preparou essas boas obras para você praticar. Tá bom? E os nicolaítas, gente, não é exemplo para ninguém. Aliás, é uma advertência contra o pecado. É uma advertência para aqueles que aprovam o mal, a prostituição, a fornicação, a idolatria, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Porque os nicolaítas, eles não só incentivavam a questão da fornicação. Eles incentivavam a comer comida sacrificada aos ídolos. Então, quando você fica ensinando as pessoas a comer de comida pagã, você também está incentivando o pecado. Dá um exemplo, claro, sim, quando as pessoas falam assim, não, assiste o vídeo daquela pessoa, você sabe que o camarada é pagão, você sabe que o camarada nega que Jesus é Deus. Não, mas ele é muito bom de hebraico. Mas se ele nega que Jesus é Deus, ele pode ser bom de hebraico, grego, francês, italiano. Não importa. Se ele nega que Jesus é Deus, se ele nega que Deus existe, principalmente o Deus cristão, se ele nega isso, ele não devia ser assistido. E você não devia incentivar ninguém a assistir ele. Lembrando disso. Tá bom? Então, leiam Apocalipse 2 e 3, João 10 e Romanos 8. Hebreus 10, Judas capítulo 1 e 2 Pedro capítulo 2.
Tem as obras de João Calvino, que leiam. Ayn Gruden eu não gosto muito, mas a sistemática dele eu ensino para quem está começando, pode ler. Leiam o Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, uma obra fantástica. E Luiz Berkhoff, Teologia Sistemática, na área, leia especificamente soteriologia, tá bom? Eu vou, eu vou falar mais uma coisa aqui importante. Quiser se aprofundar, consultar, tem a enciclopédia do Champlin, Teologia e Filosofia, no volume 4 do M ao O. Você pega a parte N, vai lá em Nicolaítas e leia lá a parte dos Nicolaítas. Leio também heresias do século do século I ao século V, do Roque Frangiotti, capinha amarela, da editora Paulus. Eu usei muito essa obra em vários cursos que eu fiz, ele é muito bom, ele fala lá sobre os Nicolaítas, ele aprofunda a questão gnóstica ali também. E a heresias também do Alice McGrath. E também tem uma da editora Eclésia sobre heresias, esqueci o nome do autor, é um autor católico. Vale a pena também. E também o verbete sobre os Nicolaítas do Dicionário Patrístico e Antiguidades Cristãs, editora Voles e Paulo. Essa obra aqui tá, é um calhamaço, ó. Ela tá esgotada, eu consegui um sebo, vale muito a pena. É uma obra fantástica. Dicionário sobre os pais da igreja. Eu indico a leitura deles também para você ler sobre quem eram os nicolaítas e assim por diante. E como que os pais da igreja faziam a leitura dessa passagem do Apocalipse. Tá bom? Leituras indicadas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu comentário positivo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E se quiser ajudar financeiramente, seja membro do canal. Tá bom? Gente, essa semana tem muito mais vídeo aí lançando, muito mais coisa eu postando aqui no canal. Tá bom? Rumo a 50 mil manos. Hashtag rumo a 50 mil manos. E eu te espero na próxima aula, querendo Deus. Amém.